Beleza, pessoal, então olha só, aqui nós temos um PlayStation 3, ele está um pouco empoeirado, mas claro, ainda funciona, né? Está em perfeito estado, é só limpar aqui, já foi. Então desculpe aí a desorganização, digamos assim. Hoje eu vim comentar se vale a pena ou não estar usando SSD no PlayStation 3, tá? Então sim, já vou dar a resposta de cara para vocês, vale muito a pena estar utilizando SSD no PlayStation 3, visto que o SSD hoje está bem mais barato. Dá para você comprar um SSD ali SATA de 1 TB num precinho bem camarada, né? Não sei se você vai querer fazer esse investimento, mas se for, vale sim a pena, porque no caso, o HD no PlayStation 3, ele é interno, né? E ele é padrão SATA, então ele usa grande parte, se não toda, a velocidade do SSD. Então temos ali uma disposição de velocidade muito a mais no SSD do que no HD tradicional que vem aí nos PlayStation 3. O HD que vem no PlayStation 3 é um HD de notebook, inclusive não é nem um HD diferenciado, é um HD de 5.400 RPM, padrão notebook mesmo, então os jogos ali demoram um pouquinho a mais a carregar. O HD é mais lento de ler. Quando você coloca um SSD no PlayStation 3, ele fica bem mais rápido de ler. Aí lembrando que nesse caso, que você vai estar trocando o HD do PlayStation 3 por um SSD, aí você vai precisar fazer toda a instalação do sistema operacional de novo do PlayStation 3. E se ele era desbloqueado, você também vai precisar fazer o desbloqueio. Aí a minha dica é já instalar o sistema desbloqueado, tá certo? Mas que de ficar bom fica e vale muito a pena esse investimento. Aí é como eu disse, não vale a pena você tirar um HD de 1 TB e colocar um SSD de 240 GB, porque os jogos do PlayStation 3 são muito grandes, né? Por exemplo, o GTA V, ele é 25 GB, ou seja, vai encher muito rapidamente esse SSD se for pequeno. Outra situação, digamos que você já tem o sistema de desbloqueio instalado no seu PlayStation 3 e você já usa os jogos através de um HD externo. E aí tá, né, se chateando com a velocidade, que é um pouco mais lento para ler e tal, e tá se questionando. Meus jogos são todos no HD externo. E aí vale a pena para mim eu pegar esse HD externo e colocar no lugar de um HD de notebook, que a maioria das cases é só um adaptador, né, de USB para SATA, ou seja, dentro da case você abre, tem um HD normal de notebook nela, dá para retirar esse HD e colocar um SSD. Tá valendo a pena eu trocar o HD que está dentro da minha case por um SSD para ter mais velocidade nos jogos que estão no HD externo no PlayStation 3? Aí, pessoal, já muda um pouco de figura, tá? Vai ter algum ganho de desempenho sim, mas ainda não compensa o investimento. O melhor seria colocar os jogos no SSD interno que você vai instalar dentro do seu PlayStation 3. SSD externo no PlayStation 3 dá um ganho de velocidade, mas não dá aquele ganho de velocidade do que quando o SSD é instalado dentro do PlayStation 3. Porque a limitação aqui seria a velocidade da USB do PlayStation 3, que é 2.0. Então, a USB 2.0 ela não é tão veloz assim para acompanhar a velocidade de um SSD. Se ele já fosse o USB 3.0 e o software preparado também para receber tanta velocidade assim através da USB, que a gente tem muita limitação de software também, então aí sim teríamos, né, um verdadeiro ganho em colocar um SSD dentro de uma case dessa, né, e jogar os jogos do PlayStation 3 através de um SSD externo. Então, do meu ponto de vista, não vale a pena, né, colocar um SSD dentro da case, pela questão do custo, tá? Vai dar alguma velocidade, mas não vai ser essas coisas. Vale a pena mesmo colocar um SSD dentro do seu PlayStation 3, tá certo? Caso um SSD interno, beleza? Então, forte abraço para vocês. Dúvidas, deixar aí nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.